Boa noite, gente. A gente está começando aqui a nossa live de atuação em espaço digital. Só mais uns instantes, a gente está passando por algumas questõezinhas técnicas aqui, mas vai dar tudo certo. Que vai participar dessa live hoje com a gente. Vamos lá. Vamos lá, que já já começa. Já já começa. Passando por alguns probleminhas digitais, mas vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Alguns colegas estão com dificuldade de entrar na live. Eu já mandei aqui o convite aqui pro pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa querida Bárbara falando. Oi, Aline, tudo bem? Olá, boa noite. Como é que tá de frio aí em Santo André? Por aqui tá bastante frio. Aqui SP, bastante frio. Mas vamos lá, vamos chegando. Hoje a gente vai bater um papo sobre atuação em espaço digital, que vou aqui convidando nossos amigos. Frio demais, né? Vou aqui convidando aqui Bárbara, deixa eu convidar a nossa amiga Bárbara Rodrigues, nossa querida dona Jair. Convidei ela aqui para participar. Convidar Rafael Caldas. Caldas. Ambos foram convidados, já acenei aqui para o Rafael. Vamos ver se esse pessoal. Rômulo, oi, tudo bem, Rômulo? Chegando. Pessoal que vai chegando para bater esse papo sobre atuação em espaço digital, um pouco desses desafios da conexão, os desafios das tecnologias, da falta de familiaridade. Vamos lá, né? Vamos aos poucos. O pessoal do núcleo do Oi, tudo bem? O pessoal falando assunto mais que importante e atual, verdade. A gente passando por várias questões, essa questão da discussão da atuação em, em espaço digital, ela é bem importante, ainda mais pensando nos meios de realização. Convidar aqui, oi gente, mandei aqui. Vamos lá, aos poucos a gente vai conseguir. Ah, ok. Ah, eu acabo de entender o porquê que o Rafael não está conseguindo acessar a live, né? Eu estou mandando aqui para você, Rafa. O Rafa está aqui no chat, só para ele saber. Eu estou mandando para você aqui o convite. Você não vai conseguir aceitar o convite porque a sua versão do Instagram não é a versão mais atualizada. Tá dando esse. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Bá. Então, acabei de Pronto, de descobrir o novo. porquê que o Rafael não está conseguindo acessar a live. A versão do aplicativo do Instagram do Rafael não é atualizada. Isso quer dizer o quê? Ele não vai conseguir participar. Ah, que maravilha, né, Rafael? Que maravilha. E nós Ó, eu fazemos o acabei quê? de mandar o convite para ele e fala: Rafa Caldas precisará da versão mais recente do Instagram para participar. No meu não Então, apareceu isso. por causa que a sua versão é a versão mais recente, né? Então, por isso que não tá dando esse problema. Tá, Tô então o que nós abaixando aqui o volume fazemos? do meu mic para não dar problema. Abaixa um pouco o volume do seu microfone também, Bah, só para não dar aquele problema Você de. quer tentar chamar alguém, então, do Inter, que esteja online? Vamos nós dois aqui, vamos eu e Bárbara e eu. Gente, a gente vai dar início aí à nossa live, desculpa aí um pouco do atraso, a gente teve alguns probleminhas. Vamos começar aí agora às 19h18, uma horinha de papo, Cadu chegando ali, oi Cadu. Rômulo falando reação da Bárbara foi a melhor, maravilha, né? Acontece. Eu já Esse estou papo nosso vai passar um pouco por isso. tá? Esse papo nosso vai passar um pouco por isso também, sobre essa questão das dificuldades das tecnologias, dos acessos, né? Então, gente, para dar início a essa nossa conversa,
Esse papo é o nosso papo sobre atuação em espaços digitais, em espaço digital, né? Essa ação ela faz parte do cronograma de realização do projeto Os Naves, que é o projeto que tem o apoio do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, e também tem apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc, do município de São Paulo, né? Essa é uma das ações que a gente está desenvolvendo sobre o compartilhamento da nossa experiência de processo artístico para a criação do espetáculo Os Naves, que entrará em cartaz no mês de agosto. No fim de agosto, provavelmente, a gente vai entrar em cartaz com o espetáculo Os Naves, né? Então, a gente está aqui nesse processo de compartilhamento, né, dos nossos processos artísticos, um pouco da experiência, dos desafios, das dificuldades, das soluções que a gente vai encontrando no meio do caminho. E hoje, com a nossa querida, belíssima, maravilhosa atriz, produtora, figurinista, diretora de arte, comediante stand-up, Bárbara Rodrigues Godoy. Diga, Bárbara, se apresente. Já me deu bronca na outra live e agora tá agradando, né? Posso falar ou você vai me silenciar? Muito bem, silêncio. Boa noite, gente. Desculpem os atrapalhos da primeira live, mas vamos lá, já um pouco estressada, porém vamos cumprir com o nosso compromisso. Então, por onde começamos, Christian? Que agora eu já fiquei toda perdida aqui. Já me deu um negócio na cabeça. É isso, né? Vamos lá. Mas eu acho que a gente pode começar conversando um pouco, falando sobre o processo dessa peça Os Naves, né? Uhum. Eu acho que tá dando um ruidinho, basta. Se eu conseguir abaixar um pouquinho o volume de novo, ajuda. Pessoal que tá acompanhando a live, se tiver com algum ruído, alguma coisa, também dê um toque aí, que a gente vai tentando acertar aqui, né? Mas eu acho que é importante a gente começar falando sobre uma das características do Ínteros Coletivo de Atores, que é um pensamento desse coletivo desde o seu início, né? Que é um pensamento de atuação em espaços não convencionais. Então, desde o primeiro exercício que a gente desenvolveu, desde o primeiro exercício cênico, a gente tinha um pensamento de perspectivas de atuação para o espaço não convencional. Então, pensar a atuação para além do palco italiano, para além da dinâmica palco-plateia. Uma dinâmica onde o ator se relacionasse de uma forma mais verticalizada com a geografia, com o seu espaço, seja ele um espaço aberto ou um espaço fechado. Então, o espaço, o local de realização, ele ganha certo protagonismo, pois o ator ele vai se relacionar diretamente com isso, e também dessa relação com o público, que agora não é uma relação distanciada, dividida por uma parede imaginária, que é essa quarta parede. É uma relação de interpretação e de atuação que ela se dá em contato com o espaço e na troca com o público. Um processo é uma triangulação, né? Esse processo de interpretação em espaços não convencionais, ele tende muito desse processo de triangulação entre espaço, atuante e público, né? Então, essa é uma característica inicial das pesquisas, e que é ponto de partida das pesquisas do Ínteros Coletivo de Atores. Gente, pode ir colocando as perguntas, as falas aqui no chat, que aí ao desenrolar da conversa, a gente vai tentando responder, vai pegando os comentários como base para a nossa conversa, né? Então, voltando para isso, o coletivo ele nasce dessa estrutura, dessa relação, né, da interpretação, da atuação em espaços não convencionais. Num primeiro momento, a gente desenvolve um exercício cênico, que é do primeiro momento de realização de trabalhos do Ínteros, a gente desenvolve um exercício cênico em um espaço fechado, né, Bá? Que a gente realizou ali na ocupação do Hotel Cambridge, ali na região, uma parceria com o pessoal da ocupação da 9 de julho. A gente fez ali uma parceria naquele momento, e a gente ficou em cartaz
com exercício cênico. Pós essa experiência desse exercício cênico em um espaço que é uma ocupação, a gente começa a tomar as praças, né? E aí a gente vai para as praças, e nas praças já vem uma série de outros desafios, né, Bá? Uhum. Muitos desafios, né? Tipo, a gente não tinha muita infraestrutura, né? De coisas básicas, tipo banheiro, água. Ensaiávamos embaixo de sol, embaixo de garoa, né? Nossa, Ah, você consegui conseguiu! entrar Olha, e descobri qual era o problema. Sabe qual era o problema? Meu celular que era antigo e não aparecia o convite lá, o request motherfucker, não sei o quê. Não. era isso, estava falando por causa que o aplicativo era antigo. Olha, gente, esse é o Rafael, que Você lutou para tentar vê, participar, galera? participar dessa Lutei live. aí, ó. Esse é o maior Então, desafio para atuação em espaço digital, é conseguir ter um aparelho adequado, uma conexão adequada, entendeu? E a gente, você vê, a gente acaba passando vergonha por isso. e Rafael, aí, Rafa, minutos de atraso vai ser descontado do seu cachê no mês Na que vem. verdade, na verdade eu fui o primeiro a entrar. É que eu fui sabotado pela tecnologia, entendeu? Entendi. Uma boa desculpa, uma boa ai meu Deus, desculpa. ó, então a gente parou, Rafa, eu já estava iniciando aqui o processo da conversa, né? Só apresentando para quem está aí, esse é o Rafael Caldas, ele é ator Oi, aqui gente. no Ínteros Coletivo de Atores. Ele está com a gente já faz um tempo, desde o processo de fundação do coletivo. A gente já estava meio que iniciando, falando um pouco do histórico do Ínteros, né? Então a gente já falou um pouco sobre esse processo de como era a interpretação em espaço fechado, né? Que no caso era atuar no espaço lá da ocupação, atuar naquele espaço onde a relação com o público era muito mais próxima, a gente tinha um público ali do lado, né? E aí a Bárbara agora estava falando um pouco, por exemplo, dos desafios dessa interpretação nas praças, né? Que agora que foi o segundo momento. O primeiro momento a gente trabalhando num ambiente fechado e controlado, onde a gente controlava quem entrava e quem saía, e tinha um domínio do espaço de uma forma muito mais palpável, e agora o ambiente da rua, como a Bárbara está falando, que é esse ambiente mais vazado, né? Esse ambiente onde tudo pode acontecer. Só uma observação, Rafael. A Estefânia disse que foram os ratos alienígenas que hackearam a tua conexão. Foram os ratos alienígenas, com certeza. Bem, então, como eu estava falando, a gente passou por todo esse processo nas praças, né? Onde a gente tinha que lidar com diversos desafios, né? Que nem eu havia dito, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha um bebedouro de água, a gente ensaiava embaixo de sol, embaixo de garoa, no frio, no calor, enfim, a gente passou alguns meses, aí acho que até um ano, na verdade, né? A gente passou dentro dessa pesquisa nas praças, se preparando, inclusive, para poder estrear os naves nas praças, né? Até que começou a pandemia, né? E aí a gente teve que partir para o digital. Você quer falar mais alguma coisa, Cris, sobre essa parte das praças e tal? Não, acho que acho que é importante falar isso. A gente teve processos de preparação, né? Então a gente teve um processo de preparação para essa interpretação num ambiente fechado. Então, era uma necessidade de voz, era uma necessidade de textura de voz, uma necessidade de acompanhamento do público. Então, você conduz o público de uma outra forma. Então, tem um outro cuidado. Quando a gente foi para a praça, que foi esse segundo momento, onde a gente já pensou esse espetáculo que a gente vai estrear agora em formato digital, agora em agosto, os Naves, ele foi um espetáculo que ele foi pensado a priori para acontecer em praças. A gente ia realizar ele em praças públicas, em regiões nas regiões das periferias aqui da cidade de São Paulo. Acontece que veio a pandemia e impossibilitou esse processo de ida para a rua, né? Porém, a gente passou um período longo, de improviso, de ensaio, de estudo de corpo, de estudo de voz na praça, que demanda uma necessidade, né, de projeção de voz, de
improviso com o que a praça dá, né? Improviso com os estímulos dos sons, dos carros, das motos, das pessoas passando. Porque é isso, a praça ela é um ambiente de passagem e às vezes um ambiente de ocupação de muitas pessoas, né? Essa relação, né, de um corpo mais expansivo, de uma ocupação de espaço mais expressiva, né? Que era o movimento da rua. O Rafa, ele tem uma peculiaridade, né, dentro do coletivo Ínteros, que tanto no processo que a gente fez lá da experimentação na ocupação 9 de julho, quanto esse processo da praça, eles estavam meio que conectados, porque ele já fazia cenas na rua, né, Rafa? Já fazia. Vou pegar essa brecha aí. Então, eu já é muito louco, né? Porque a gente migrou para o digital, mas a minha cena é na rua ainda. Então, na verdade, o desafio é o mesmo, né? O desafio é o mesmo, lidar com a rua tal. Porque quando a gente está trabalhando em espaço não convencional, a gente é uma espécie de invasor, né? A gente está tentando dar um novo significado para aquele espaço e a gente lida com as questões reais do espaço, né? Rua, então, nem se fala, né? A gente sabe, a gente teve aquele caso que eu tava fazendo a cena na rua, acho que é bom falar, né? Que eu fui ameaçado de morte fazendo a cena, né? Que eu tava fazendo a cena, tal, com a camisa do Brasil, gritando umas palavras de ordem, assim, falando do Sebastião e Joaquim, que eles tinham que ser presos, não sei o quê. Era um personagem meio controverso, né? Meio meio um fascista da Disney, assim, né? E aí um cara veio me xingando, eu vou matar você, filha da puta, que não sei o quê. Pode falar palavrão aqui, né? Vamos evitar, mas pode seguir. Não muito não, eu por mim eu falaria na boa. Não, aí o cara falou, não, vou te matar, que não sei o quê. Aí eu continuando fazendo a cena e tal, aí o cara foi vindo, eu vou matar você, que não sei o quê. Aí o cara realmente ia me bater, teve que parar a peça, né? Então, esses são os desafios da rua, né? A gente tem que estar preparado para tudo, né? Ameaça de morte, gente xingando, ser atropelado, né? São coisas assim, básicas, né? Que a gente passa quando faz teatro no espaço não convencional. E aí, quando a gente migra para o digital, a gente tem outros desafios, que é primeiro ter um celular bom, né? Que meu celular não é bom. Eu tive que pegar o celular emprestado para entrar nessa live, então acho que eu mereço um aumento em algum cachê futuro, né? Por ter sido constrangido tecnologicamente, né? Mas falando da minha cena, é isso. A minha cena, na verdade, ela não mudou, quer dizer, ela continua sendo feita na rua. E que falou, por mais que não pode, por mais que tenha pode ir seguindo rua, que a gente a gente vai retomando para as falas do tudo tem seu tempo. Vai seguindo, a gente vai retomando para as perguntas. Eu sou novo aqui nesse negócio de live, gente. Eu sou virgem nesse negócio de live. Eu sou um cara da rua, entendeu? Sou um cara da teatro das antigas. Não, mas então é isso, tipo, tanto que a minha cena é na rua ainda, né? E agora a diferença é que, tipo, como vai captar isso com qualidade, né? Então a câmera tem que estar bem ligada com isso. E continua sendo um desafio, né? Sempre é um desafio fazer teatro no Brasil, né? Sempre é um desafio, né, cara? É que eu fico pensando assim, né? Que eu acho que é importante a gente focar em algumas coisas, que é, em ambas as situações, a gente tem o coletivo Ínteros, ele passa por o Ínteros Coletivo de Atores, ele passa por algumas dificuldades, que são de dificuldades estruturais, que é a realidade de grande parte dos artistas no Brasil, assim. Então, por exemplo, no fato de, por exemplo, a gente estar atuando nas praças, a gente foi para as praças não por apenas uma necessidade de estética, foi por uma necessidade física também, porque a gente não tinha sede. Nós somos um coletivo atualmente nós somos em 12, 13 atores, eu acho, né? 12 atores, atrizes atrozes, somos em 13, se eu não me engano, e a gente não tem uma sede, né? Então, por exemplo, a ida para as praças foi também uma opção de necessidade, de poder ocupar um espaço público e fazer desse espaço público o nosso palco de trabalho e de desenvolvimento artístico, estético, né? Então, tem isso.
E aí a gente passa por aquelas questões que a Bárbara falou. As praças, elas refletem um pouco de como é o estado da condição pública brasileira. Então, normalmente, as praças não tinham banheiro, as praças não tinham lugar para você beber água, as praças não tinham um lugar onde você pudesse, sei lá, sentar e se proteger de uma garoa. Várias dessas questões são questões que a gente acaba, nós como artistas, acabamos nos defrontando com elas por uma necessidade de trabalho, né? É isso, o cidadão que vai tentar buscar essas coisas na praça não acha. Nós, artistas, também não. Só que aí a gente tem que acabar descobrindo formas e alternativas criativas de contornar essas questões, já que aquele ali era o nosso espaço de trabalho. Quando a gente vem para o digital, a gente encontra esse mesmo problema. Só que agora, dentro das nossas casas. Que é quando a gente se depara com a realidade de que nós não temos a melhor conexão de internet nas nossas casas, nós não temos os equipamentos, às vezes, básicos para fazer uma captação de vídeo, para fazer uma captação de áudio. A gente teve essa experiência, por exemplo, logo que entrou a pandemia, que a gente acabou optando por não adaptar de cara o projeto dos Naves e aguardar um pouco para ver qual seria o desenvolvimento da pandemia, né? A gente fez uma ação que foi o hashtag Em Casa, que vocês conseguem acompanhar aqui no feed do Instagram do Ínteros Coletivo de Atores. Que foram uma série de vídeos que eram estudos das personagens que a gente já tinha, só que estudos dessas personagens dentro desse ambiente audiovisual, né? Então a gente começa a produzir estudos das nossas personagens correlacionando com esse ambiente de isolamento, de quarentena, e de todas as precariedades que nós, como um todo, começamos a passar, né? E aí tem uma questão discursiva, né, do discurso estético, ideológico que a gente começa a trazer, mas começa a surgir coisas, por exemplo, como o Rômulo falou ali, o espetáculo gravado tem a câmera, que é uma coisa que não dá para ser ignorada. Então, quando a gente percebe que para fazer um vídeo em casa, para produzir apenas para o Instagram, que foi a primeira experiência do Intros nesse gesto audiovisual, a gente percebe que a gente tem uma câmera. E aí, como é que a gente lida com essa câmera? Né? Como é que a gente lida com essa estrutura? Que muitas vezes, assim, eu compartilho, o Rafa teve essa dificuldade de entrar aqui na live, mas eu compartilho também da mesma dificuldade muitas vezes. Então, como é que a gente lidar com esses recursos que a gente foi pego de surpresa? A pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa. Ninguém fez um intensivão ou um processo de orientação de como lidar com recursos tecnológicos, né? A Bá, que fez a Bá durante esse período da pandemia, ela teve muito presente, assim, no feed da Ínteros, né? Ela pode falar também um pouco desses desafios, assim, de produzir conteúdo, né? Não, para além desses problemas tecnológicos, a gente também tinha o problema que nessa ação especificamente a gente gravou de casa, né? Cada ator gravou da sua casa. Então, a gente teve que cuidar de tudo, né? Desde dos textos, cenografia, quando a gente queria modificar alguma coisa dentro de casa, iluminação. A gente teve que aprender, inclusive, a se filmar, né? Improvisar, porque ninguém tinha, quando começou, ninguém tinha tripé, não tinha que improvisar, fazer gambiarra para conseguir apoiar o celular. E depois aprender também o básico de uma edição, né? De vídeo. Então, assim, a gente teve que aprender diversas outras funções que a gente não estava acostumado, né? Que a gente não tinha essa necessidade. E, para além disso, também ainda as dificuldades para se conseguir gravar, né? Porque nem todo mundo mora sozinho, então tem a casa livre, né? Para poder gravar no momento em que quiser. Então, a gente tem pessoas circulando, tem barulho da vizinhança, né? Tem o carro do ovo que passa, o vizinho que berra, o cachorro que late. E aquele caos, né? Então, a gente ia se virando conforme dava mesmo para gravar, nos horários que a gente conseguia ter um momento mais tranquilo em casa, mais silencioso, às vezes de madrugada, né?
E a gente teve aí esse processo durante 9 meses, a gente fez essa ação nas redes sociais e já foi um laboratório para a gente, né? Da gente ir desenvolvendo essas outras habilidades, vendo o que funcionava, o que não funcionava. E durou aí 9 meses que a gente fez essa ação aí nas redes sociais. E é muito doido porque é isso. Porque os conflitos, né? Como a gente faz para transportar e aplicar conhecimentos que são adquiridos em contextos diferentes, né? Porque nas praças a gente lidava com barulho, com vento, com sol, uma série de questões. Quando a gente vem para o ambiente da nossa casa, a gente meio que, eu acho que em alguma medida a gente não esperava encontrar as mesmas interferências da rua. Só que a gente encontra as mesmas interferências da rua e ainda outras interferências, que são as interferências das pessoas que moram com você na sua casa, que são as interferências da própria conexão, né, que é uma grande questão, né? Porque, assim, quando a gente discute atuação em espaço digital, é importante também a gente ressaltar que a atuação em espaço digital, a atuação do teatro online, as produções em audiovisual, elas são, sim, um passo de linguagem que a gente está dando nesse momento. O teatro está caminhando e se embreando, as artes em geral estão se embreando cada vez mais nesse espaço de linguagem, mas é preciso discutir que a classe artística como um todo tem dificuldades por questões sociais do acesso aos recursos tecnológicos. Assim. Os recursos tecnológicos para conseguir fazer uma live com qualidade, produzir um espetáculo com algum tipo de qualidade. E aí, quando eu digo qualidade, não digo só qualidade no sentido do produto que vai ser entregue como resultado final. Eu digo qualidade enquanto experiência desses artistas poderem se filmar de uma forma legal, poderem executar o seu pensamento estético, cênico de uma forma legal. Os recursos tecnológicos para esse tipo de execução são muito limitados. O Rafa aí já mostrou um pouco sobre como é essa limitação, né? Sim, exatamente. Uhum. Eu não consegui entrar na live porque meu celular é antigo, eu tive que pegar outro celular. Você vê? É uma coisa que a gente só percebe fazendo, né? Tipo, eu nunca pensei que eu não conseguiria entrar numa live por causa do meu celular. Você vê, são questões, né? Então, realmente, quando a gente sai da praça, da rua, que é um ambiente macro, e vai para um ambiente micro, que é a casa, e pensa, não, aqui em casa eu dou conta, aqui em casa é tranquilo, é só ligar um celular e filmar. E aí você vê que não é isso, que é complexo também, né? Exatamente, pelas questões de carro do ovo, cachorro latindo, né, televisão ligada, e aí tem conexão, aparelhagem. E, na verdade, esse é um problema que está até além do teatro, né? Que é o problema do home office para muita gente também, né? No caso da pandemia, tem gente que não consegue trabalhar em casa porque não tem uma conexão, não tem um computador bom, ou pelo menos no nível que a galera pede, assim, né? E mesmo assim a gente vai se virando, né? Então é sempre uma resistência, né, cara? Então, eu acho que um grande desafio mesmo dessa atuação em espaço digital, porque meio que somou, né? Já somou o desafio de você, como ator, tentar criar o personagem, tentar fazer a coisa acontecer, mais o lance técnico que às vezes acaba também te sabotando, né? Então tem que meio que a atenção ficou redobrada. A gente pensou que agora eu vou fazer em casa, vai ser tranquilo, né? Tranquilo nada. Né? Como o Chris falou, na rua a gente se vira, né? A gente tá lá e fala, tá, aqui é o espaço, né? Então vou me virar aqui. Agora em casa parece que foge mais do controle do que na rua, que já era um negócio doido, entendeu? Porque, de novo, né? Tipo, criativos, os artistas em geral são criativos. Tipo assim, todas as produções que a gente vê, tanto as produções presenciais ou as produções online, né? Elas buscam saídas criativas. Ainda mais essas produções de baixo orçamento, né? Por exemplo, a gente teve uma experiência que foi o Em Casa, que foi um projeto nosso, um espetáculo, que ficou em cartaz no mês de abril de 2020, né? A gente ficou em cartaz com esse espetáculo Em Casa. Esse espetáculo,
ele foi todo gravado de forma fragmentada e separada. Cada ator gravou a sua cena da sua casa, com o equipamento que tinha e com a ideia que tinha na cabeça ali. Houveram algumas reuniões, algumas conversas para fazer algum tipo de alinhamento de uma espécie de alinhamento geral, da poética geral, um alinhamento da ideia geral, né, da atmosfera que teria as experimentações, porém cada ator produziu da sua casa. Quando a gente chega nessa experiência, né, no resultado final dessa experiência, a gente vê no mesmo espetáculo um mosaico das condições de produção e criação que cada ator tinha ali. Então você tinha atores com cenas com uma qualidade de vídeo um pouco melhor do que outras, né? A gente tendo que lidar com recursos de edição, que nesse trabalho em específico a gente teve uma ajuda do Lucas, né? Que trabalhou fazendo a edição desse projeto, que estava com a gente nesse projeto, que está agora também no projeto dos Naves. Mas a gente foi ganhando, por exemplo, uma sensação de que a questão da qualidade não diz respeito só ao que você entrega, mas a todas as etapas que antecedem o momento de estar atuando. Porque a atuação em espaço digital não é só o ator parar e dar o texto para uma câmera. A atuação em espaço digital é discutir quais são as condições de trabalho que ele tem para existir nesse espaço digital, né? Então, por exemplo, a gente teve uma experiência do Em Casa, que foi uma experiência que está sendo muito diferente de agora, por exemplo, né? Vocês que, por exemplo, atuaram mais vezes assim, né? Agora, nessa outra experiência, a experiência é muito diferente. Uhum. Não, o que eu ia comentar também é uma questão que, assim, a gente que é de ator de teatro, né, eu, pelo menos, especificamente, que não tinha experiência com câmera, né, nem com de TV, nem de cinema, audiovisual, causa também uma estranheza, né, quando a gente começa a gravar os primeiros vídeos e se vê na câmera, né, porque quando a gente está fazendo teatro, a gente não se assiste, né. Então, quando a gente grava o vídeo, a gente começa a se ver, rolam muitas autocríticas também, né? De achar que nunca tá bom. Eu sei, não só de mim, mas eu ouvi muitos também do nosso coletivo com uma autocrítica muito grande quando se via também, né? No vídeo. Então, é muito estranho e eu até tinha um alto preconceito de achar que eu não gostava, que eu não iria gostar, né? De câmera, de gravar, que eu não levava jeito. E depois, conforme, pela necessidade que eu fui gravando e fui desenvolvendo isso, fui quebrando também essa barreira, né? De perceber que eu gostava, tanto que eu gravei uma porrada de vídeo, né, para as redes sociais, e fui desenvolvendo mais, fui pirando mais dentro de casa, gravando em outros lugares, banheiro, em cima, no telhado, na rua mesmo, né? Então, fui fazendo várias experimentações. E então eu vejo também um ponto muito, muito positivo nisso, né? Na oportunidade de uma nova experimentação, que talvez se não fosse por essa necessidade eu não teria. Eu nem me abriria, não me interessaria em ir atrás disso, né? E aí a gente acaba descobrindo outras habilidades, outras coisas que a gente gosta de fazer, né? Então, foi um ponto positivo que eu vejo também nessa experiência forçada que a gente teve. E tem uma coisa também que a gente não falou ainda também, que é uma coisa que tem que se pensar bastante quando a gente produz conteúdo digital, que é o conteúdo, né? Porque muita coisa que a gente faz, a gente tem que pensar 2 vezes antes de gravar. Porque pode ser censurado. Porque coisa que no teatro a gente não sofre tanto assim. Né? No teatro você pode fazer, por exemplo, uma cena de nudez e beleza. Tipo, todo mundo entende o que está acontecendo ali. Agora, quando você vai produzir conteúdo online, se você faz uma cena de nudez, provavelmente sua cena vai ser derrubada. Ou você vai ter que colocar alguma coisa para cobrir. Ou de repente, dependendo do seu texto, né?
o seu texto também você tem que saber o que você vai falar, porque se você, abre aspas, pega pesado, mesmo que artisticamente, pô, também pode ser que a cena não exista, né? Pode ser que. Então a gente também tem que meio que pensar muito mais no conteúdo que a gente vai mostrar. Porque no teatro a gente meio que é um pouco mais livre nesse sentido. Você faz ali e é isso, sabe? Agora, nessa questão do digital, como a gente é o responsável, na maioria das vezes, por criar o texto, por se filmar, por pensar na estética, em tudo, a gente também tem que falar, caramba, mano, será que isso aqui vai dar problema? Será que... Então, esse é um desafio também para atuação em espaço digital, né? Até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ir e né, não vai ter problema, assim. Uma coisa que a gente vai ver muito sendo discutida sobre a questão, por exemplo, do home office, desse trabalho que é distanciado das empresas ou dos espaços convencionais de trabalho, é o acúmulo de funções, né? É muito doido, porque é isso, nós como atores, assim, no teatro, no teatro já existe uma expertise, pelo menos do tipo de teatro que a gente faz, que é teatro de grupo, de pesquisa, de grupo independente, que tipo, não tem uma grana que mantém e tudo mais, a gente está sempre se virando, né? A gente está sempre se produzindo, criando o nosso cenário, criando nossos figurinos, escrevendo nossos textos, e isso faz parte da nossa realidade. A questão é que agora a gente lida com um outro contexto que, às vezes, ele demanda mais do que a criatividade. Ele demanda uma coisa que, às vezes, a gente não tem domínio. Que é, por exemplo, sei lá, a gente precisa fazer uma reunião no Zoom, né? E aí, gente, todo mundo tem o aplicativo do Zoom? Tá, o Zoom que a gente vai conseguir ficar quanto tempo no Zoom gratuito? A gente tem que demandar várias outras ferramentas que demandam uma questão econômica, assim, né? E aí pensando que, assim, por exemplo, nós somos um grupo grande, de 15, quando a gente soma todas as pessoas envolvidas nos projetos do Ínteros, a gente bate 20 pessoas, né? 20 pessoas trabalhando para a execução dos trabalhos, né? E aí a gente começa a perceber de novo que existe um acúmulo de funções, que por um lado é interessante, que acontece isso que a Bárbara está falando, eu me arrisco e começo a aprender de tudo um pouco, mas por outro lado, eu estou sendo sobrecarregado. Por outro lado, eu tenho que fazer das tripas coração para ser um ótimo editor, um ótimo ator, um ótimo figurinista, um ótimo diretor de arte. O nível de pressão... E outra, a câmera ela tem essa questão que o Rafa põe também, que é a câmera, muitas vezes, ela pode descontextualizar as coisas, porque é um registro audiovisual. Então, por exemplo, um nu que você faz numa cena presencial, que está dentro de um contexto X, no virtual, no audiovisual, no espaço digital, ele pode ser descontextualizado. Uma fala, um texto, ele pode ser descontextualizado. Então você tem uma série de outras pequenas preocupações, né, que elas vão tomando a frente, muitas vezes. Por isso que a gente tem que ter cuidado com esse discurso do novo normal, das possibilidades que o digital traz, porque muitas vezes essas outras dificuldades, elas começam a tomar a frente do nosso trabalho primordial, que é a criação, a preocupação com o discurso, a preocupação com a narrativa, a preocupação com o argumento cênico. Porque, às vezes, essas outras coisas tomaram a nossa frente, assim, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência com o processo do hashtag em casa. Foi muito diferente, assim, esse lance de ficar gravando em casa. Tipo, eu gravando em casa. Eu gravei várias cenas em casa e mandei pra gente compartilhar sobre isso tudo. Quando chegou no Em Casa, que era o espetáculo, eu não queria mais gravar. Porque eu não aguentava mais o processo de eu ter que me gravar. Tanto que a minha participação nesse espetáculo do Em Casa é uma participação de voz em off. Eu faço um personagem que é uma voz narrador, né? Então, e outra coisa, a gente vê a diferença que faz, por exemplo, ter o Lucas, no processo do Em Casa foi cada um gravando da sua casa.
No processo agora dos naves, do espetáculo que a gente vai entrar em cartaz agora em agosto, é uma outra estrutura. A gente entendeu que a gente precisaria de um espaço onde a gente pudesse se reunir com segurança, equipe reduzida, e se reunir com segurança para fazer as filmagens. A gente entendeu que a gente precisaria dar um salto de qualidade. Então, para isso, a gente precisaria de alguém que auxiliasse nesse processo de captação, nesse processo de direção de fotografia. Eu acho que a Ariadne até colocou, comentar um pouco sobre a diferença de quando é só uma pessoa que grava e cada um grava de si, né? Então, por exemplo, esse processo que foi... eu estive em todas as diárias de gravação dos naves agora, porque eu estava com produção. E eu sei a diferença que era, para quem estava atuando, ter Lucas, Bárbara e eu fazendo todo o outro trampo para que as pessoas pudessem ir para a cena e atuar, saca? Eu sinto que tem esse tipo de amadurecimento, né? Nós também, como coletivo, nós amadurecemos no sentido da direção coletiva, da direção que se ajuda, da gente estar um contribuindo com a cena do outro e sempre escutando, né, o outro. A Bá, por exemplo, a Bá fez um trabalho, a Bá junto com o Lucas fizeram um trabalho excepcional, assim, de direção de arte, né? Tipo, o Lucas fez uma direção de fotografia incrível nesse processo aqui, e a Bá fez muita direção de arte, né? Trazendo bibelôs, compondo os figurinos, e faz diferença, né? A gente vê que, no fim, porque é isso, se fosse só uma pessoa sobrecarregada em fazer direção de arte, de fotografia, que foi o Em Casa. O Em Casa era 13 pessoas sobrecarregadas apenas com um fragmento do espetáculo. Nos naves, a gente tinha uma maior rede de auxílio, né? Eu não sei como é que vocês veem isso. Pelo menos essa é a minha impressão. Não, a gente estava bem mais organizado até por conta dessa experiência anterior, né? Que a gente viu o que funcionou e o que não funcionou, e a gente pôde, com essa experiência, se organizar melhor nesse sentido, né? E, na verdade, a gente tem um outro espetáculo, né, do que seria no presencial, né? A gente... o que restou mesmo do espetáculo que seria nas ruas são as personagens e os textos que já eram de criação dos atores, né? Mas o espetáculo como um todo, ele é outro, né? Nem teria como não ser, né? Porque é completamente diferente o que a gente iria propor numa praça, né? A gente agora essa adaptação ela foi gravada na Casa Urânia, aqui em São Paulo, capital, que é uma casa linda, maravilhosa, que nos acolheu super bem. A gente teve a possibilidade de gravar praticamente na casa inteira, né? Parte interna, parte externa. Então, tem imagens belíssimas. E dentro dessa nossa pesquisa de atuação em espaços não convencionais, a gente conseguiu também trazer isso lá para casa e explorar todos esses espaços, né, que a casa dispõe, né? Só que a gente percebeu que todas as marcações que a gente tinha, por exemplo, nas cenas que seriam presencial, elas teriam que ser mudadas, né? E isso mudou muitas cenas totalmente, né? Porque a gente agora não ia mais representar para uma plateia. A gente tinha ali só uma câmera que ia estar posicionada em momentos, né, pré-determinados, em que em alguns momentos ia ter uma movimentação de câmera, mas que a gente sabia que toda a marcação ia ter que ser repensada, até inclusive por conta agora da pandemia. A gente teve a preocupação também de manter um distanciamento maior entre os atores, né? Então, a minha cena com o Rafa mesmo, por exemplo, as nossas personagens tinham uma cena ali num triângulo amoroso com a Daisy Brilhantina, né, a Aline, e antes da pandemia a gente tinha uma cena que tinha muito contato físico, né, os personagens se agarravam, enfim. E aí a gente cortou isso, né, nesse momento agora de adaptação. Então, essa cena ela foi feita totalmente à distância, com a minha personagem em cima de uma escada, a do Rafael lá embaixo. Então, a intenção da cena ainda era a mesma, né? O texto era o mesmo, mas foi pensado de uma forma totalmente diferente, tanto por causa da câmera, quanto por segurança, né,
enfim, da pandemia, de ninguém se colocar em risco, né? Sim. Inclusive, eu queria falar um pouco da minha outra cena com a Aline, né, com a Daisy Brilhantina, que essa cena, até o Chris falou, eu falei rapidamente um pouco dela, dos desafios dela, que ela é interessante porque ela é a única cena que tem um resquício do teatro não convencional antes da pandemia, porque ela é a única cena feita na rua ainda, né? E aí, os desafios dessa cena, o que muda, né? O que muda é porque quando a gente fazia na rua, tinha muita interação do público, né? A gente lidava muito com o público, quebra de quarta parede mesmo, e conversava com a galera. A minha cena, especificamente, eu conversava muito com o público, dependia muito da reação do público. E quando você vai pro digital, não tem esse público, né? Para você ficar ali trocando ideia e fortalecendo a sua cena e improvisando mais ainda. Então, esse foi um desafio também que todo mundo passou por isso, né? Não tem público, né? Porque quando a gente faz teatro de rua, teatro é muito olho no olho, e vai trocando aquela ideia e vai improvisando. E no digital não tem, né? No digital é tipo você ali, você pega uma cena que era completamente aberta, né? E você tem que, tipo, falar, tá, o que eu vou fazer aqui para continuar dando ritmo para essa cena, né? Então, essa cena da rua, que eu fazia com a Aline, a gente estava nas praças e tal, e quando foi pro digital, foi uma cena que a gente teve que reescrever muita coisa, né? A gente teve que reescrever muita coisa, porque a gente lidava muito com o público, e não tem público, né? E também tem uma coisa que é louca, quando a gente vai pra rua, nesse tempo de pandemia, a gente fica tipo assim, caramba, eu tô na rua, sabe? Você se sente meio, caramba, sabe? Tô fazendo teatro de rua aqui, será que, tipo, é, manter, tipo, a gente fica meio naquela coisa, né? Todo mundo longe, Eu me assim, né? aproximo, eu me afasto, o que eu Não se faço, né? aproxime, será que se eu falar babando, eu vou... Entendeu? Você fica meio assim, né? Então, são muitos desafios que a gente não. Acho que ninguém pensou que seria tanto assim, né? Mas também é claro que tem as coisas positivas também, que, por exemplo, quando você vai fazer um espaço digital, você às vezes consegue produzir um cenário que você não conseguiria produzir na praça, por exemplo, né, nesse espetáculo nosso que vai estrear agora, Os Naves, tem cenários muito bonitos, né? Muito bons, assim, né? Que quando eu olhei assim, eu falei, caramba, que bonito isso aqui, né? Que a gente não conseguia transportar, né, numa temporada, numa praça, enfim. Então também é esse jogo, né? A gente ganha muito em algumas coisas, perde em outras, e a gente vai se adaptando a isso, né? O Uma Lucas, ele outra fez um coisa que eu comentário. lembrei. Ai, desculpa. Pode falar, Bá, pode falar. Não, uma outra coisa que eu lembrei é que, no meu caso e o do Rafa, por exemplo, que as personagens são de comédia, né? Então, faz toda a diferença também a gente não ter o público ali presencial, porque no momento que a gente solta uma piada, não tem reação, né? Então é muito estranho. E até trocando figurinhas com o Lucas, né, que é quem está na direção fotográfica e agora também não do espetáculo, ele até comentou comigo, tem alguns momentos que fica um vazio, né? Porque é um momento que de repente seria um momento de uma risada do público, e não tem, né? Então perde aquele tempo de comédia, né? E aí tem também o desafio para o editor nessa finalização, de saber cortar o momento X, de encaixar um som, uma música, né? O Lucas está falando ali, a piada muda todo o contexto na edição, né? Então ainda tem mais essa no pós também de gravação, né? Que às vezes tem que mudar uma de lugar, porque a gente vê que não faz sentido mais, que não tem o mesmo ritmo, né? Então são várias questões. Tem que colocar aquela O Lucas, risada ele fez um Chaves. comentário. Por exemplo, o Lucas, ele fez um comentário falando, né? Por exemplo, o Em Casa, que a gente ficou em cartaz em abril, ele era uma criação livre, mais híbrida, no sentido visual da coisa, né? Já os Naves, ele tá mais pré-moldado para a linguagem do cinema. Né? Apesar do roteiro não ser um roteiro de cinema, o que causa um problema no momento da edição, porque é um roteiro ainda de teatro, mas a dinâmica que a gente teve na ida para a filmagem da gravação foi uma dinâmica de set de filmagem. Então, essas coisas, por exemplo, uma coisa que eu gravava antes a cena, eu fazia a cena ela toda completa. Não, agora você você dá sua fala até aqui, a gente corta, faz a outra. Tem um processo de adição, né? E
esse tipo de... Que o Lucas que fez o comentário aqui, que é o nosso querido salvador desse momento do espetáculo, assim, né? Que vem auxiliando a gente, ele tá fazendo a edição do nosso desse espetáculo para entrar em cartaz agora em agosto, fez a captação das imagens e tudo mais do espetáculo, e a gente entende que esse processo de qualidade, de novo, tem uma melhoria da qualidade da imagem e do produto final a ser executado, mas tem uma qualidade do processo de criação. O processo de execução, quando a gente, por exemplo, a gente repaginou o projeto, reescreveu o projeto para o formato digital, e nessa reescrita a gente separou grana para fazer as coisas com esse auxílio desse profissional. Por quê? Porque o resultado final vai ser muito mais interessante e porque o processo de criação vai ser muito mais interessante para a gente, né? A gente vai ter o salto, né? Esse lugar. O salto, ele acontece num todo do processo. Que é tudo muda, né? A gente passar... Quando o Rafa fala da questão do público, é isso. Ó, a gente passou de uma primeira experiência, lá no início do Interus, atuar pra gente do seu lado. A gente atuava, o público tava do lado, assim, escutando você. Você sentia o cheiro do público e o público sentia o seu cheiro. Você estava muito próximo. Aí depois vai pra praça. A necessidade da voz expansiva, do gesto expansivo, do corpo. Aí a gente vem pro digital, que é, né, som. A gente tem um microfone mediando. Talvez tudo não precise ser gritado. O canto vai acontecer de uma forma diferente. Então a gente tem outras mediações do processo digital, né? Que é isso, que a gente entende que o espaço digital, ele é para quem pretende se embrenhar cada vez mais nesse hibridismo de linguagem e nas incursões do digital, tem que ter uma aproximação desses recursos tecnológicos e dessas alternativas de ação. Porque ela media tudo. A piada que a Bárbara faz na cena dela está mediada pelo processo de edição do Lucas. O comentário jocoso que o Rafael faz está mediado por uma câmera que, se pegar de um ângulo tal, dá uma impressão, se pegar de outro ângulo, dá outra, né? Tem uma questão de como a gente é visto e de como a gente comunica as coisas, né? Então, eu acho que, pensando nessa de maneira geral, é importante entender que, já que o novo normal é o digital, os recursos tecnológicos eles têm que ser mais democratizados e as alternativas de produção e criação têm que existir fora de um nicho. Elas têm que existir no todo, assim, né? Elas não podem se limitar, porque... E olha, a gente está fazendo assim das tripas coração, porque é um grupo de 13 pessoas com produção, não sei o quê, fazendo rolê, atores se dividindo para fazer, além de fazer sua cena, tá montando a cena do colega, tá montando, fazendo isso, aquilo, outro. A Bárbara, por exemplo, ela teve a experiência de um dos dias de set de gravação, ela tava lá porque ela ia gravar a cena dela, mas só que ela também tava ajudando na direção de arte. Então ela tava se desdobrando ali também, né? Dando essa força, né? A Bárbara faz de tudo. Até minha maquiagem a Bárbara fez. Entendeu? A do Cris também. Até a maquiagem a Bárbara fez. Fora que ela tem um acervo de figurino infinito, né? E também tem... Acho que quase todo personagem desse espetáculo tem uma peça de roupa de Bárbara, né? Com certeza. Todo mundo tem, pelo menos, nem que seja uma presilha, alguma coisa sempre tem. E a gente falando de espaço não convencional e tal, digital, é engraçado que a gente começa a lembrar e pensar em muitas coisas. Um outro desafio também, que a gente pensou que, pelo menos eu pensei que seria mais fácil, por ser digital, seria a questão de trazer público para assistir a peça, né? Porque quando você faz o teatro no mundo real, sei lá o termo que eu vou usar,
tipo, já é foda trazer pessoas, né? Porque a gente tem também essa luta em trazer público pro teatro sempre. E aí, quando você vai pro digital, você pensa, mano, o cara tá na casa dele, ele só vai apertar um botão. Só que aí você esquece que você tá competindo com WhatsApp, com Netflix, com Xvideos. Você tá competindo com muita coisa, cara. Então, O Rafa, só falar aí, uma coisa aqui. Tem um pessoal perguntando aqui se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada assim no feed do Inter, tá, gente? Pode falar, Rafa. inclusive, obrigado aí todo mundo que tá assistindo a live e tal. Você vê, já tô a minha primeira live, tô descabaçando aqui. Mas então, mas, nossa, a Stefania comentou, vai ficar gravado, eu li, vai ficar grávida. Nossa, você vê como eu tô louco. Mas, enfim, esse lance, a questão do público, porque você pensa, digital vai ser mais tranquilo. E quando você vai ver depois, você vê que, na verdade, é a mesma quantidade que você teria no presencial, você tem no digital, assim, não tem muita diferença, né? Então tem esse desafio também, né? A gente fala, em casa o cara só vai apertar o botão e vai assistir. Não, você está competindo com muitos estímulos digitais, né? Então é uma outra questão também, né? A luta de trazer público ela é eterna, nem vai ser no presencial, no digital, no espiritual. Sempre vai ser foda trazer público pro teatro. E, e é isso, O Guto né? comentou uma Então, coisa. O Guto comentou uma coisa ali, né? Processo de interferência, né? Porque, por exemplo, a gente faz um planejamento, mas esse planejamento ele tem percalços. Por exemplo, um dia dá uma interferência na captação do áudio, e aí os atores que tinham uma diária acabam de ter em outra diária. A gente tem que organizar o nosso tempo para que eles venham e gravem de novo. São processos, assim. Mas acho que no todo, assim, pensar atuação em espaço digital é pensar atuação num campo expandido. Não dá para falar de atuação em espaço digital. Se você for falar de atuação em espaço digital só para falar sobre câmera, isso, aquilo, você está limitando uma realidade. Você, por exemplo, porque o ator que vai poder falar só da câmera, do posicionamento da câmera, da questão estética, XYZ, esse ator ele está numa faixa de privilégio da classe artística. exatamente. Esse ator que não vai se preocupar com nada além de como ele vai aparecer na câmera, ele está num lugar de privilégio total do processo artístico, assim. Porque é isso, era a Bárbara em cena, e aí captando o áudio de um, aí montando o cenário do outro, durante a semana falando com a assessoria de imprensa, escrevendo outro projeto, e a gente nesse processo, assim. Então, pensar pelo lado positivo. Cris, ao mesmo tempo indo no mercado, comprar o lanche para os atores, fazendo café, derrubando café na cozinha inteira, né? Então são muitas funções. Café que derrubou. Tendo que lidar com... Eu acho que a atuação em espaço digital é pensar a atuação em espaço digital é pensar a atuação em um campo expandido que não é a lógica vendida que a gente tem, porque a gente tem uma das questões do digital é que às vezes a gente tem uma lógica vendida das grandes produções, né? Então, por exemplo, a gente fala, a gente vai ter público pra caramba. Calma. Você está lidando com vários outros estímulos e quais são as expectativas que você se impõe nesse processo, né? A Bárbara mesmo falou uma coisa que eu acho muito importante. Qual é a medida de autopercepção e consciência do processo que eu estou inserido, que eu tenho, para que eu não me sabote, para que eu não comece a falar, nossa, mas eu fiquei mal na câmera, nossa, mas, putz, eu não consegui captar o áudio do jeito que eu queria, sabe? Tem uma série de pequenas coisas que são dispositivos, às vezes, que podem acabar segurando um processo criativo, que é isso, a gente tem que ter reflexão, fazer uma reflexão mesmo, num todo, sobre as condições que a gente está de trampo, né, com as condições de execução das coisas, né. Eu estou sendo até repetitivo, mas é porque é importante a gente pensar nisso, porque a gente começa a pensar para além, né, para além do nosso universo, né.
O mundo, Uhum. apesar de pela internet eu poder ter acesso das notícias do que está acontecendo no Gabão, o mundo não se resume a este cômodo na zona leste de São Paulo, em Cidade Tiradentes. Né? E tem uma coisa também, né? Que assistir uma peça online não é a mesma coisa que assistir um filme, que assistir um episódio de série. Então a gente também tem que se atentar a como fazer isso ser interessante para o público, né? É exatamente isso que você falou, que são muitas demandas. Quando você faz teatro digital, você acaba sendo sobrecarregado em várias coisas que talvez você nem teria no teatro real, sabe? Ó, Então, A Magabs falou aqui, ó. Não sei se vocês pensam nisso, mas o fato de ser em casa faz com que muita gente do público não tenha compromisso, né? Tipo, compromisso da saída, né? Porque tem isso. O lance do teatro, ele também é um evento social. Então, é um eu ritual, né? saio, eu me arrumo para ir até um lugar. Muitas vezes eu não vou sozinho, eu vou encontrar pessoas. A casa tem várias outras distrações, né? No teatro, antes de começar, o Guto falou, né? No teatro, antes de começar, a gente pede para desligar o celular. Aqui no digital, se a gente pedir para desligar o celular, eles não assistem. Porque muitas vezes está assistindo do celular. Né? Exatamente. Então, são esses percalços, né, do processo. Exatamente. Tem uma coisa que você falou também, Cris, que é interessante a gente pensar, que no teatro é tudo muito dilatado, né? E aí quando a gente vem para o virtual, a gente tem que diminuir um pouco, mas sem perder a força do teatro, né? Isso que é muito louco. Você, tipo, tem que diminuir, mas tem que ainda tem que ser teatro. Não é cinema, né? Não é TV, é teatro ainda. A gente tá fazendo teatro digital. É uma coisa muito quase esquizofrênica, assim, né? Então você tem que diminuir e ainda manter sem ficar fake, sem ficar tosco. Então, realmente, se a gente for fazer uma lista assim com o que é atuação em espaço digital, você fala, rapaz, tem muita coisa aí para se pensar, hein? É um formato. Que não é que seja um formato novo, né? O teatro sempre foi híbrido, né? Sempre teve intervenções de audiovisual em espetáculos, né? Presenciais. Mas agora, como tá tudo é online, então você tem que pensar com essa cabeça online, né? Tipo, e aí, cara, e aí? Realmente como você falou, o ator que ele só tem o privilégio de ligar a câmera e se filmar, esse aí tá privilegiado, esse aí tem que. Mas será que tem algum ator assim que tem esse privilégio, cara? Porque até atores de canais de TV e tal, eles também tiveram que filmar na casa deles, também tiveram que aprender a mexer em aparelhagem. Então, eu não sei se tem gente com esse privilégio, que bom, você tem muita sorte, porque a maioria aqui e tal. O que eu fico pensando é que essa palavra compromisso, eu vejo muitas vezes que o público de teatro ele tem um compromisso dessa ida a ver teatro, às vezes, que é um compromisso que tá ligado com aqueles artistas, porque sabem um pouco daquela trajetória desses artistas no que eles estão executando ali. E sabem o empenho, tem um compromisso que é para além da obra. É um compromisso político, estético, discursivo, sabe? Eu fico pensando que cada vez mais é importante a gente ter essa discussão da atuação em espaço digital como um campo expandido, que vai para além da interpretação, mas a atuação em todos os campos que ela demanda, para que a gente provoque esse compromisso. Quando alguém para assistir esse espetáculo no YouTube transmitido, eles estão cumprindo um compromisso com a gente, né? Porque aí eu vou falar, é engraçado falar de compromisso, porque a minha personagem, ela fala basicamente sobre isso. Estamos aqui cumprindo um compromisso que talvez nem faça mais sentido. Porque olhar para o que é a vida nacional, a vida de um cidadão brasileiro hoje, com o desgoverno que a gente tem, com todas as questões, com todas as dificuldades que a gente passa, o compromisso com o teatro, às vezes, ele perde. A gente começa a se questionar, né? Então, qual é esse compromisso? De a gente se manter em discussão, manter esse público com a gente, sabe? Manter esse público refletindo e trazendo questões, não ficando num estágio
letárgico, cada um dentro das suas casas, né? Aqueles que podem ficar em casa. Que a gente tem que lembrar que teve pessoas que não conseguiram ficar em casa. E não foi por falta de querer, às vezes. Tem questões estruturais, né? E aí, o fato da gente sair, dar esse cara a tapa e fazer esse compromisso geral, eu sinto ele de extrema importância. Ó, o Rômulo fez uma pergunta, a gente está chegando agora, agora é 20h20, a gente está chegando já no final da nossa live, a gente tem mais uns 8 minutinhos. O Rômulo fez uma pergunta, eu vou reproduzir aqui, e aí vocês falem um pouco. O teatro online é devido à pandemia, né? Tipo, esse teatro online, como a gente está vendo agora, é devido à pandemia. Teatro mesmo, no palco, seja italiano ou espaços não convencionais, é com público e plateia. Vocês concordam? Teatro mesmo, é com público e plateia? Presencial? Olha só que pergunta difícil, telespectadores. Eu preciso de meia hora para pensar nessa resposta, acho que não tem tempo. Eu tenho um ponto de partida, meu de pensamento, de reflexão. Para mim não importa a discussão do é teatro, não é teatro online, é teatro audiovisual, é teatro isso. Essa é a discussão que menos importa para mim. A discussão que mais importa para mim é quais são as condições que todos têm para acessar esse bem imaterial. Para além do material, quais são as condições que a gente tem para produzir e o público, quais são as condições que esse público tem para acessar. Porque essa é a minha discussão no teatro presencial também. Minha discussão de público no teatro presencial é quem tem condições de ir ao teatro? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Quem é esse público que eu quero levar para o teatro? Essa mesma pergunta, acho que ela vem para online, sabe? Essa questão mais da discussão estética da linguagem, acho que ela importa mais para artistas do que, né, no sentido expandido da coisa, sabe? E eu acho que tem uma outra questão também que até liga um pouco com essa questão do desinteresse do público, né, que foi colocado aqui, porque também a gente sabe que depois de 1 ano e meio de pandemia e de diversos espetáculos e ações online, tá todo mundo muito saturado, inclusive nós, né, de assistir também outras coisas online, de fazer outras coisas online. Só que, é a realidade que a gente tem nesse momento e, de certa forma, também é um privilégio que a gente tem de poder estar trabalhando ainda que online. Porque a gente sabe que tem muitos artistas que estão parados há 1 ano e meio e não estão recebendo nada, né? Então, ainda que com tantas dificuldades, a gente tem que reconhecer o privilégio que a gente tem de estar podendo executar esse projeto de forma online, de estar fomentado, né, e poder estar ganhando por isso, estar podendo pagar as contas ainda com arte, né, porque a maioria dos artistas a gente sabe que não tem, né, não está tendo, né, essa oportunidade e está passando muita dificuldade justamente por não poder estar se apresentando com uma plateia, né. Então, eu acho que no momento a gente também tem que reconhecer que é óbvio que eu preferia muito mais estar fazendo uma temporada presencial, mas diante da situação que a gente tem, eu prefiro também poder estar em casa, todo mundo em casa, poder trabalhar em segurança, né, para nós, para o público, e ter a oportunidade de ainda estar trabalhando, né. Eu acho que para além dessa questão de teatro ou não, a gente também tem que reconhecer que é o que dá para fazer no momento, né? Sim. Rafa, só comentar. É poder, né? Então, é uma questão das condições mesmo. A discussão é sempre, qual a condição... A mesma pergunta que eu faço agora. Quem tem condição de realizar teatro digital? Teatro em espaço digital? É uma pergunta que se faz agora. Quem tem condição de estar trabalhando e realizar teatro no presencial? Porque, vamos lá, na época, lá no longínquo ano onde não tinha pandemia, eu trabalhava com teatro, mas eu trabalhava também com telemarketing, fazendo noite de festa
trabalhando no bar, fazia 300 e outros bicos também, né? Eu acho que as questões quais são as condições que essa classe artística, teatral, tem para estar desenvolvendo o seu trabalho, o seu ofício. Pode falar, Rafa. Não, exatamente, pegando esse gancho também para encerrar, que a Bá falou, que é isso, né? A gente tem que aceitar o teatro online de braços abertos mesmo, né? Independente das dificuldades, que são normais, né? Porque é algo novo, né? Um formato novo, né? Esse lance de estar, pelo menos assim, de ser algo tão atuante, né? O teatro online ser tão atuante é novo, né? Lógico, sempre peça gravada é uma coisa que sempre teve, né? Mas não era como é hoje, né? Então a gente tem que realmente abraçar e agradecer por ter isso ainda, né? Porque foi como ela disse, tem muitos artistas que estão realmente sem conseguir trabalhar, ferrados tal. Não só artistas, pessoas que trabalham em profissões assim, abre aspas, que eram mais garantidas do que a nossa, né? Que quando Os a gente vai. técnicos, né? Quando a gente resolve ser ator, é uma coisa meio tipo, caramba, como você vai ser ator? Você não tem garantia de nada, né? Vai fazer um concurso público, vai fazer outra coisa. E essa pandemia foi muito louca, porque esse ano, eu tô conseguindo, tipo, ter um salário legal, trabalhando com teatro, e muita gente que tinha profissões garantidas no sistema, passando perrengue, né? Então, é muito louco, você vê, é um puta... Então, assim, o teatro online, é, ele tem que ser também bem aceito, né? Porque, porra, ele veio e tá me ajudando muito, assim, tá ajudando todo mundo, né? A classe teatral e tal. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Apesar das dificuldades, que bom que ainda tem, né? Que bom que tem isso. Espero que futuramente seja uma coisa, sejam dois caminhos, né? Que a gente possa ter editais, tanto para o presencial, mas também para o digital. Porque pensando em condições mesmo de manter o trabalho do artista, de manter uma renda, é muito necessário. E outra, só a gente está finalizando a live, mas eu acho que olha que louco, né? A gente vai chegar num momento que a gente vai fazer uma coisa que o Oficina já faz há muito tempo, que é ter o teatro presencial acontecendo e eu tô transmitindo ao mesmo tempo esse teatro presencial, sabe? Pensar Sim. que é aquele, né? Aquele velho grupo, teatro oficina, que às vezes a gente esquece, que às vezes a gente fala isso, aquilo. Esse velho grupo já vem de um longo tempo trabalhando presencialmente e digitalmente, né? É um tipo de existência que está aí. Nós não estamos reinventando a roda, né? A gente não está reinventando a roda. Gente, eu quero agradecer todo mundo que estava aqui na live, tá? Rendeu bastante o papo aqui no chat também. Guto, Rômulo, Magabes aqui, fez vários comentários interessantíssimos, assim, que eu estava aqui olhando também, que estava fomentando a discussão no chat, enquanto a gente também continuava a conversa aqui. Quero agradecer a geral que esteve aqui presente, dizer que haverão mais lives aqui no perfil do Inter, os coletivos de atores. A gente vai ter, agora em agosto, a gente vai ter uma sequência de lives falando sobre educação de artes em período pandêmico, produção de teatro em período pandêmico e criadores negros nas artes, né, nesse período de pandemia também. Discutir um pouco sobre esses contextos durante a pandemia. Essa ação também faz parte do nosso processo aqui, né, de execução do projeto dos Naves, espetáculo que vai entrar em cartaz agora em agosto. Eu quero mandar um meu beijo, meu abraço aqui da nossa. Eu vou repetir. O Inter, os coletivos de atores, não tem sede física, mas tem uma sede existencial. Então nós mandamos o nosso beijo, nosso abraço aqui da nossa sede existencial para todos e todas e todes. E espero ver vocês mais vezes aqui. Tá, gente? Um beijo, um beijo. Dê seu tchau, seus bonitos. Bárbara e Rafa, dê seus beijos aí. Mande seus beijos. Tá, eu quero agradecer a todo mundo também que acompanhou a live. Foi a primeira live que eu fiz na vida, então eu perdi a virgindade de live hoje, né? E foi muito bom, gostei bastante da minha primeira vez.
tive dificuldades no começo para entrar na live, mas como faz parte do tema, na verdade foi tudo combinado, né, gente? Eu quis fazer eu quis fazer essa grande pegadinha, né, justamente para deixar todo mundo, nossa, você vê a dificuldade de fazer teatro digital? Aí, o cara não tem um celular bom, a conexão tá fodida. Foi tudo combinado, entendeu? Mas zoeira, não foi não, eu tive que pegar outro celular. Eu tenho que devolver o celular para minha irmã, que o dela é moderno e o meu é simples. Mas enfim, foi muito bom, obrigado a todo mundo que assistiu, valeu Cris aí pela parceria, valeu Bárbara, valeu o grupo Foi bom Winteros pra também no você? chat. Foi bom para mim. Né? Agora eu vou virar, vou fazer live todo dia agora no meu Instagram. Eu não falei? É ótimo. Por isso que o Guto faz todo Agora, dia. agora eu entendo porque que o Guto faz as lives direto. A gente se sente muito, né? E é isso, brigadão, valeu Interos, valeu todo mundo aí e até a próxima. E ó, em agosto os naves e vai ter tudo que a gente falou vai ter nessa peça aí, hein? É isso aí, gente. Apesar do Rafael ter me deixado bastante estressada, mas isso a gente vai resolver depois, na hora do próximo cachê, não tem problema, tá anotadinho aqui, 25 minutos de atraso. Apesar de todas esses desafios, né, do digital, tudo fluiu. E aí a galera que está assistindo, que não está seguindo ainda a página do Inter, siga lá, que como o Cris disse, a gente ainda tem mais lives esse final de semana. E estamos compartilhando sempre também a criação, a produção do espetáculo que estreia no mês que vem. Então, muito obrigada para todos que assistiram e nos sigam no Interos Coletivo. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Boa noite, tchau, tchau.